Olá, hoje temos a satisfação de receber aqui o meu colega da PUC Minas, professor Adriano Dutra. Ele é responsável pela disciplina de Planejamento Tributário do curso de especialização do IEC em Direito de Empresa. Ele é mestre em Direito Público pela PUC Minas, especialista em Direito de Empresa pelo IEC na PUC Minas, procurador do Estado, advogado e professor de Direito Tributário na PUC, especificamente na Praça da Liberdade, e tem lecionado aí sobre planejamento tributário e outras áreas aí relacionadas ao direito tributário nos cursos do IEC. O Adriano ele veio hoje para bater um papo com a gente sobre a ADI número 2446, que está com o julgamento virtual aí pelo STF, para a gente falar um pouco sobre a temática que está sendo tratada nessa ADI, as suas repercussões da definição dos limites aí de licitude num planejamento tributário, né? E a gente vai entrar um pouco nesse tema. Mas antes, Adriano, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória aí dentro da área tributária. Como é que começou aí? Você escolheu essa área ou isso aconteceu na sua vida, você foi escolhido, né? Fala um pouquinho aí do seu caminho dentro do direito tributário. Bom, primeiro, agradecer ao Leandro pelo convite. É um prazer poder contribuir com o curso de Direito de Empresa. Vocês notaram aí que no meu currículo eu orgulhosamente ostento ter passado pelo IEC, pelo curso de especialização de Direito de Empresa. Na época ainda era um curso diferente, num formato diferente do curso de hoje, porque a gente tinha metade de Direito de Empresa e metade de Direito Tributário. E a gente não tinha a pós de Direito Tributário, e aí quem tinha já uma familiaridade com o Direito Tributário optava pelo Direito de Empresa, e calhou de, passado um bom tempo, eu vir a assumir aí uma função de professor com muito orgulho e fico muito satisfeito de poder contribuir. Mas, Leandro, minha vida no Direito Tributário ela começou quando eu ainda era aluno da graduação. Eu tive o privilégio de ser estagiário no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República. Na época, estagiava com um procurador que atuava na função que a gente chamava lá de custos legis, né? Era parecerista em mandados de segurança, e a grande maioria eram mandados de segurança em matéria tributária. Então, eu estava ali no 5º ou 6º período, havia sido contagiado pelo direito penal inicialmente, mas logo quando tive o primeiro contato com o direito tributário, foi, por assim dizer, paixão à primeira vista, e desde então, na graduação, direcionei todos os meus estudos para o direito tributário, me formei, continuei estudando direito tributário, me tornei professor da PUC em 2003, já lecionando direito tributário na graduação, e desde então venho aí trabalhando com direito tributário, numa função como advogado, numa função mais consultiva, hoje bem reduzida por conta da minha atuação como procurador do Estado. E como procurador do Estado também tive a sorte e a felicidade de sempre ter atuado na Procuradoria com essa matéria, com esse tema, e isso enriqueceu muito o meu conhecimento. E, enfim, minha trajetória é mais ou menos essa. Desde então, sou professor da PUC de Direito Tributário, assumo algumas disciplinas na pós, tanto de Direito Tributário como com vocês no Direito de Empresa, e essa minha atuação lá como procurador do Estado sempre ligado aos tributos estaduais, né? E também, em algumas situações, lidando aí com temas da nossa disciplina de planejamento tributário mesmo. Exato, muito bom. Adriano, então vamos entrar aqui no tema que a gente escolheu para poder debater aqui hoje, que é esse julgamento virtual aí da ADI 2446, e que está lá em discussão a constitucionalidade exatamente do parágrafo único do artigo 116 do CTN, né? Aquele que fala que a autoridade administrativa, abre aspas, né? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, esse é o tema central dessa ADI,
né? E que tem uma relação aí direta com a questão do planejamento tributário e de como ele é feito e dos impactos, né, que isso tem, sobretudo na vida das empresas. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse objeto dessa DI e como que isso tem impacto e quais são as implicações de uma eventual decisão nessa ação em relação aos limites aí do planejamento tributário que vão ser realizados pelas empresas. Bom, quando a gente resolve falar a respeito de planejamento tributário, na verdade, o que a gente pensa, né, o que a gente está visualizando é o contribuinte tentando organizar a sua vida e formatar juridicamente a sua vida de modo a se sujeitar à menor carga tributária possível. Embora isso seja controvertido, exercendo o seu direito legítimo de licitamente configurar os seus atos, os seus negócios jurídicos de modo a sujeitar a menor carga tributária possível. Na minha opinião, isso exige-se isso daquele que desenvolve qualquer tipo de empreendimento, é uma das facetas daquela eficiência que se exige ali do empresário. Então, isso tem a ver com liberdade, a liberdade de eu estruturar os meus atos, os meus negócios jurídicos, de modo a me sujeitar à menor carga tributária possível. De outro lado, há sempre um interesse da administração tributária ou dos gestores de políticas tributárias de evitar a disseminação do planejamento tributário. E alguém poderia dizer que esse interesse da administração tributária ou dos gestores de política tributária seria um interesse arrecadatório. Não é um interesse arrecadatório. O que está por trás dessa busca da administração tributária pelo combate à disseminação de planejamentos tributários é o princípio da isonomia, é a igualdade, é a livre concorrência. Na verdade, o que se busca é evitar que o direito tributário seja considerado como um jogo, em que aquele que é mais habilidoso em dimensionar os seus negócios jurídicos acaba saindo vitorioso em relação ao outro que é menos habilidoso. E sair-se vitorioso nesse ponto significa quebrar um pouco aquela ideia que a gente tem de justiça na repartição dos encargos tributários. Então, nesse tema, eu tenho sempre um embate entre esse interesse legítimo do contribuinte de preservar a sua liberdade de configuração de atos e negócios jurídicos de modo a se sujeitar à menor carga tributária possível e os gestores de política tributária, nomeadamente a administração tributária, o interesse de buscar evitar que com isso haja uma quebra da isonomia. E aí, tradicionalmente, no mundo inteiro, a gente tem técnicas para combater, entre aspas, essa disseminação do planejamento tributário. E uma dessas técnicas é através das normas gerais antielisivas. A gente tem normas antielisivas específicas, normas gerais antielisivas, a gente tem as obrigações de revelação de estratégia de planejamento tributário, e a gente tem também a utilização potencializada do conceito de simulação. Normalmente, no mundo, combate-se planejamento tributário dessa forma. O artigo 116, parágrafo único do CTN, ele foi tratado lá quando introduzido no CTN pela Lei Complementar número 104 de 2001, ele foi tratado como uma norma geral antielisiva. Então, de certa forma, era uma regra que atribuiria poderes à administração tributária para desconsiderar esses atos e negócios jurídicos realizados pelo contribuinte com o objetivo de promover a economia de tributos. Então, ele foi tido, na época, por grande parte da doutrina, como uma norma geral antielisiva. Uma das formas de se combater o planejamento tributário, a disseminação do planejamento tributário. E aí, com o advento do artigo 116, parágrafo único,
surgiu também a necessidade de regulamentação desse dispositivo. O parágrafo único ali na parte final fala assim: observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. E a medida provisória 66 de 2001, ela disciplinou, a partir ali dos seus artigos 13, salvo engano, disciplinou a norma geral antielisiva. O título, salvo engano, é até procedimentos relativos à norma geral antielisiva. Só que essa medida provisória não foi aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional acabou convertendo a medida provisória 66 em uma lei federal, porém, a parte relativa à norma geral antielisiva não foi aprovada. E nós ficamos, desde então, com esse parágrafo como que sem aplicação, pelo menos no âmbito federal, por falta de regulamentação. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos e temos ainda, no Supremo Tribunal Federal, a DIN 2446 tramitando, desde 2002. Então, nós estamos aí com quase 20 anos de tramitação dessa DIN, e agora, no mês de junho, essa DIN foi levada a julgamento pela relatora, pela ministra Carmen Lúcia. E o que está sendo decidido, né? A ministra Carmen Lúcia votou, foi acompanhada por outros 4 ministros, Fachin, Alexandre Moraes, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. O voto da ministra Carmen Lúcia é no sentido de que o parágrafo único do artigo 116 não é inconstitucional. Ele não viola nenhuma daqueles princípios constitucionais, legalidade, separação de poderes, princípios que foram invocados na petição inicial da DIN 2446. Então, a consideração da ministra Carmen Lúcia é que aquele dispositivo é constitucional. Mas há uma questão no voto da ministra Carmen Lúcia que é interessantíssima, e a doutrina do direito tributário agora já se atentou para essa questão interessante, e a questão está exatamente no último parágrafo do voto da ministra Carmen Lúcia, porque ela diz o seguinte: olha, o dispositivo é constitucional, tanto é que ela está votando pela improcedência da ADIM. Mas ela diz assim: a despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único no artigo 116 do CTN, a denominação norma anti-elisão é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal. E esse ponto é que é relevante no voto da ministra Carmen Lúcia, que eu repito, foi seguido por outros 4 ministros, a consideração dela no sentido de que ali nós não temos uma norma de combate à elisão fiscal, mas sim uma norma de combate à evasão fiscal, aos procedimentos de sonegação. E aí não haveria nada de inconstitucional no dispositivo, mas, ao mesmo tempo, ele não atingiria o objetivo que se pretendia quando da introdução do dispositivo. Se o objetivo era introduzir uma norma geral anti-elisiva, ou seja, procedimentos do contribuinte que a priori são tidos como lícitos, mas eu tenho ali algum vício de falta de substância econômica, fraude, abuso de direito, alguma coisa desse tipo, negócio atípico, mas são procedimentos lícitos que seriam desconsiderados pelo contribuinte. Na verdade, a ministra Carmen Lúcia agora está dizendo: olha, o dispositivo ali não é uma norma anti-elisão, mas sim uma norma anti-evasão, e não há inconstitucionalidade nenhuma. E isso faz com que a gente volte lá atrás. Nós voltamos ao início da primeira década dos anos 2000, nós não temos e vamos continuar não tendo uma norma geral anti-elisão. E resta saber se isso é bom ou não para o sistema. Então, assim, nesse primeiro momento, né, espero que eu tenha sido claro, né, nesses pontos. Sim. E vamos lá, vamos continuar a nossa conversa sobre essa questão, que ela é realmente interessantíssima. Muito bom. Adriano, só para a gente tentar entender assim, muito claramente, na sua análise aí, o que motivou a inclusão desse parágrafo único lá atrás, o que aconteceu em termos práticos até agora,
E o que você vislumbra que vai acontecer a partir de uma decisão que venha a ser tomada aí nessa ADI, nessa ação de constitucionalidade aí? E pela seu trabalho de futurologia, né, você tem sentido uma tendência maior do STF em realmente seguir a relatora, né, ou ter uma reviravolta aí? Como que está o cenário, né? Então, assim, pegar realmente uma linha do tempo aí, como que era a situação do planejamento tributário até esse momento, até a entrada desse parágrafo único, o que na prática mudou e o que você acha que tende a mudar a partir do momento que a gente tem uma decisão nessa ação de constitucionalidade aí. Se a gente fosse fazer esses 3 momentos aí, o antes, o durante e o depois dessa ação aí. Joia. Ótima pergunta, Leandro. O que motivou a criação do artigo 116, parágrafo único? O direito tributário brasileiro ele foi construído em torno de uma escola que é conhecida como escola ultraformalista. Então, ali na década de 60, 70, prevalecia muito essa ideia desse ultraformalismo no direito tributário. Aliás, quem quiser conhecer um retrato dessa doutrina ultraformalista, basta fazer a leitura da petição inicial da DIN 2446. A doutrina que está lá estampada é exatamente essa doutrina ultraformalista. E para essa doutrina ultraformalista, se a legislação diz, por exemplo, que o imposto incide sobre o contrato de compra e venda, sobre uma transferência patrimonial do bem, e ao invés de o contribuinte celebrar um contrato de compra e venda, ele fazer uma chamada step-by-step transaction, ao invés de fazer a compra e venda, ele faz, por exemplo, uma constituição de uma pessoa jurídica, a famosa operação de casa e separa, comprador e vendedor constituem uma pessoa jurídica, depois dissolvem essa pessoa jurídica, quem entrou com bem sai com o dinheiro, quem entrou com dinheiro sai com bem. Isso falando de uma forma muito simplista. Se você faz uma operação como essa, que não há nada de ilícito e que não se encaixa na definição do fato gerador da obrigação tributária, para essa doutrina ultraformalista, esse negócio jurídico indireto é absolutamente ilícito e na verdade, ele deve ser mantido e o tributo não deve incidir. Essa era a doutrina que prevalecia no direito tributário até os anos 90. E, obviamente, com a Constituição de 88, houve uma modificação no eixo do direito tributário, porque o direito tributário, essa doutrina ultraformalista, é muito construída em torno das ideias de segurança jurídica, legalidade, retroatividade, anterioridade. Com a Constituição de 88, nós passamos a ter um princípio que, inclusive, aparece por primeiro na Constituição, que é o princípio da capacidade contributiva, que é um princípio de justiça fiscal. Ele passou a ter um status muito elevado na Constituição e, quando se olha para a justiça fiscal, essas ideias da doutrina ultraformalista, elas começam a ser um pouco abaladas. Então, isso foi todo um movimento que foi sendo gerado no direito tributário ali durante a década de 90 e que acabou desaguando no início dos anos 2000 com uma série de medidas, entre elas a introdução do parágrafo único do artigo 116, cujo objetivo era exatamente isso, fica claro até na leitura da exposição de motivos, era exatamente permitir a introdução no nosso direito tributário da chamada norma anti-elisão, aquela norma que permitiria à administração tributária desconstituir atos e negócios jurídicos realizados dentro dessa lógica da elisão, que depois a gente chama de elisão artificiosa ou alguns autores chamam também de elusão. E esse era o objetivo, em torno do artigo 116, parágrafo único. A introdução foi feita com esse objetivo. Só para você ter uma ideia, isso foi introduzido no CTN pela Lei Complementar número 104. A Lei Complementar 105 foi outra que demorou vários anos para que o STF dissesse que ela é inconstitucional. É a lei complementar que permitia o acesso dos agentes da administração tributária aos dados de movimentação financeira do contribuinte, acesso direto, independentemente de autorização judicial. Então, são dois movimentos em torno de uma ideia de justiça fiscal. Espera aí, eu preciso de combater a disseminação
desenfreada de planejamentos tributários que, na verdade, corroem a ideia de justiça fiscal, e eu também preciso aqui de dar instrumentos para a administração tributária para que ela aufira exatamente qual é essa capacidade econômica do contribuinte. Pois bem, então esse era o contexto. Surge lá o artigo 116, parágrafo único, há tentativa de regulamentação e o Congresso Nacional não regulamentou. Essa não regulamentação, não aprovação pelo Congresso Nacional, ela é importantíssima, porque, queira ou não queira, é a manifestação do nosso legislador dizendo, opa, ainda que tenha sido aprovado o artigo 116, parágrafo único, norma geral antilesiva da forma como está na medida provisória 66, não queremos, e essa manifestação é importantíssima, manifestação que acabou sendo reiterada posteriormente em 2015 com a medida provisória 685, que também era uma outra medida provisória que tentava combater planejamento tributário através das obrigações de revelação de estratégias de planejamento tributário, que também não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas não tem a regulamentação lá na época, e aí poderíamos olhar e dizer, então, se não tivemos a regulamentação, as coisas continuaram como eram antes do advento do artigo 116, parágrafo único, e não, né? A surpresa é que, independentemente do artigo 116, parágrafo único, independentemente da regulamentação, esse tema, planejamento tributário, no nosso sistema, passou por sensíveis modificações a partir ali dos primeiros anos da primeira década dos anos 2000. A partir de 2002, por aí, as coisas foram se alterando e muito, especialmente na jurisprudência do Contencioso Administrativo Federal, ali no antigo Conselho de Contribuintes, hoje CARF. A gente poderia olhar para o artigo 116, parágrafo único, e pensar assim, ele não foi regulamentado, então ele não pode ser utilizado. E é real, isso é fato, né? Eu não posso usar aqueles poderes que me são outorgados pelo artigo 116, parágrafo único, porque ele não foi regulamentado, tá certo. Mas então poderia pensar então que as coisas continuaram como eram antes. Definitivamente não. Houve uma alteração sensível no direito tributário no que diz respeito a esse tema, e especialmente isso, se eu tivesse que indicar, muito embora não há uma sistematização muito grande nas decisões do CARF, mas isso me parece vir a reboque de uma utilização potencializada do conceito de simulação. A administração tributária passou a usar esse conceito amplificado de simulação para fazer exatamente a mesma coisa que o artigo 116, parágrafo único, lhe permitiria. Esse conceito amplificado de simulação é a simulação na perspectiva causalista ou finalista, escapa um pouco daquele conceito do artigo 67 do Código Civil, aquela relação de atos simulados que a gente tem lá, e eu trabalharia a simulação como uma divergência entre o negócio jurídico utilizado e a finalidade ou a causa daquele negócio jurídico. Se um negócio jurídico tem uma causa típica, eu não poderia usar aquele negócio jurídico para a obtenção de um resultado que não faz parte daquela tipicidade do negócio, especialmente se eu utilizasse isso com finalidades de economia tributária. Então, isso foi sendo disseminado, a utilização desse conceito ampliado de simulação, e foram várias as situações assim, curiosas na nossa jurisprudência administrativa, como, por exemplo, um planejamento tributário que era conhecido como incorporação às avessas, é ainda conhecido como incorporação às avessas, até um certo momento na jurisprudência do CARF, porque eles estavam contaminados com essa doutrina ultraformalista, eles diziam, não há nada de ilícito nessa situação, está tudo ok, não há problema nenhum nos atos, formalmente dizendo, e o CARF validava essas incorporações às avessas. E a partir de um determinado momento ele dizia, espera aí, para eu validar uma incorporação às avessas, eu tenho que ultrapassar a forma e olhar para a substância desse negócio e ver se ele realmente para em pé, se ele tem substância, se ele tem realidade econômica, tem realidade fática. Se não,
não faz sentido a forma impedir a incidência do tributo. Então, esse é só um exemplo. Então, houve uma mudança muito grande na jurisprudência do CARF, especialmente, e desenvolveu-se no CARF uma doutrina que realmente ampliou os poderes da administração tributária para desconsideração de atos e negócios jurídicos realizados pelo contribuinte, mas esse talvez essa seria o estágio atual aqui que nós estamos, mas falta no nosso sistema ainda a resposta do Poder Judiciário, porque a gente precisa de ter o Poder Judiciário analisando esses mesmos casos que são analisados ou que foram analisados no CARF, porque não se sabe se o Poder Judiciário terá a mesma condescendência que os agentes da administração lá nos conselhos de contribuinte têm com relação à postura da administração tributária. E quando eu falo assim, falta a resposta do Poder Judiciário, inicialmente, eu até, ao ler pela primeira vez o voto da ministra Carmen Lúcia na ADIM 2446, eu fiquei até muito chateado, porque eu esperava que ali fosse dada uma resposta para essas questões, e, no entanto, acho que a ministra Carmen Lúcia é muito mais inteligente que eu. Acho que, na verdade, ela está adotando uma postura minimalista e ela está respondendo exatamente aquilo que foi perguntado. O artigo 116, parágrafo único, é constitucional ou não? É constitucional, não há problema nenhum. E ela ainda diz que, da forma como ele está redigido, acho que até sabiamente há um problema de redação ali. Não é norma anti-elisão, mas sim norma anti-evasão, porque o dispositivo fala em dissimulação, né? E simulação é um vício do negócio jurídico. Se é vício do negócio jurídico, é evasão e não elisão. E aí, depois fui convencido, assistindo alguns vídeos, alguns seminários sobre o tema, webinários, né? Porque não estamos em tempos de seminário, mas assistindo alguns webinários sobre o tema, fui convencido de que realmente a ministra Carmen Lúcia até está sendo sábia. Ela respondeu o que lhe foi perguntado, não vai entrar nessas questões mais detalhadas a respeito de limites de planejamento tributário legítimo, até porque não é isso que estava sendo demandado ao STF. E aí, como é que vamos ficar, né? Num desses webinários sobre o tema, eu tive a notícia de que no governo federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já há, inclusive, um movimento para regulamentação do artigo 116, parágrafo único, e nos termos indicados pela professora Carmen Lúcia, que é como se fosse uma norma anti-evasão e não norma anti-elisão. E aí nós vamos ficar no vácuo de não termos uma norma anti-elisiva, uma norma geral anti-elisiva. E aí resta saber se isso faz alguma falta para o nosso sistema, na minha modesta opinião, para a desconsideração de atos e negócios jurídicos realizados pelo contribuinte, não faz falta. Faz falta, e aí eu me lembro de lá, em 2002, participar de grupos de estudo sobre o tema e todo mundo muito entusiasmado para dizer que aquilo era inconstitucional, tá? Não sei o quê, a medida provisória 66 é um absurdo, e realmente ela tinha seus problemas, mas ela tinha uma coisa que falta hoje, que é a segurança jurídica procedimental. O que é que deve ser feito para essa desconsideração? Porque hoje, sem a norma geral anti-elisiva, o que o agente da administração tributária faz que isso é simulado. E já autua o contribuinte com imposição de pesadas multas, e já cria um ônus para o contribuinte dele ter que se defender. E a medida provisória 66 tinha alguma coisa de segurança procedimental, porque ele notificava o contribuinte e dizia, olha, eu queria explicação a respeito desse negócio jurídico que você realizou, eu queria que você me indicasse quais foram as justificativas, qual é a substância econômica. O contribuinte tinha a oportunidade de se defender, depois ele dizia, ia para a autoridade superior, falou, vou desconsiderar, a autoridade superior é que tinha que aprovar.
e aí facultava o contribuinte aderir ao que a administração disse. Não, tá, você tem razão, vou lá pagar sem multas e juros, não, só com juros, né, sem as penalidades. Hoje não, hoje o agente da administração tributária, se ele achar que é uma simulação com essa perspectiva ampliada, ele vai desconsiderar, vai autuar e vai aplicar multas que, no geral, são de 150% do valor do tributo devido, e são situações terríveis. Então, eu imagino que eu tentei responder as suas perguntas, de fazer ir lá atrás, o que aconteceu, e faltou um pouquinho esse exercício de futurologia. Eu, nas minhas impressões a respeito do tema, a respeito do planejamento tributário, eu acho sempre que nesse tema a gente tem movimentos que são pendulares. Eu acho que lá em 2002, 1999, nós estávamos com um pêndulo esticado demais para um lado, que era a adoção dessa doutrina ultraformalista. Acho que de lá para cá, nós passamos por um momento em que o pêndulo esteve esticado demais para o outro lado, com uma permissividade muito grande para a desconsideração de atos e negócios jurídicos. E eu, como tudo na minha vida, sou muito otimista, eu acho que as coisas estão voltando a uma tentativa de equilíbrio para que esses poderes sejam realmente disciplinados, para que haja a construção de uma doutrina em torno daquilo que pode ser desconsiderado ou não pela administração tributária, e com isso a gente confira aí maior segurança jurídica para o contribuinte, que é isso que no campo de estudo nosso aqui, né, do direito empresarial, é isso que os empreendedores mais buscam, na verdade, né? Eu espero que eu tenha ajudado. Foi ótimo. E até, inclusive, em relação à sua última colocação, para a gente poder fechar nosso bate-papo aqui, que eu queria te colocar esse questionamento mesmo, porque eu acho que o que a gente mais vê no ambiente empresarial, a preocupação de quem é empreendedor, de quem está montando o seu negócio, seja de que tamanho for, né, é como lidar com a questão fiscal, com a questão tributária, como se adequar ao que é o certo, ao que tem que ser feito, mas de uma maneira inteligente, né, de uma maneira que consiga atender às exigências e expectativas do fisco, do Estado, mas que também permita que o seu negócio se viabilize, né? A gente tem sempre essa fala, não, a carga tributária no Brasil ela é muito pesada, é muito difícil você empreender, e aí o planejamento tributário ele aparece como uma das formas de você tentar se organizar, né? E aí eu queria que a gente fechasse essa nossa fala exatamente com a sua visão, uma visão correta, uma visão equilibrada, aí, já que a gente está nesse momento de busca desse equilíbrio aí, né? Como orientar as pessoas, os advogados da área tributária, os advogados vão ser contratados para orientar as empresas, os empresários, a fazer um planejamento tributário que seja eficaz, que seja eficiente, ou seja, que gere os resultados esperados, mas que não potencialize riscos de uma autuação fiscal, de uma penalidade, do fisco cair em cima, como a gente fala, né? Como fazer isso da forma correta? Qual que seria um caminho aí que você orientaria nossos alunos, futuros alunos, advogados, empresários aí? Bom, dificílima essa resposta. Você me colocou numa... Pergunta vale ouro. Vale ouro. Literalmente. Vou tentar, de alguma forma, e tentar levar para a realidade dos alunos aqui do curso mesmo. Primeiro, assim, eu acho que, e citando o autor favorito, não do direito, mas de fora, citando Guimarães Rosa, né? Quem desconfia fica sábio. Então, no que diz respeito a planejamento tributário, soluções fáceis, você já... Peraí, pode desconfiar mesmo, porque esse tema, essa questão no nosso sistema não é para amador, é para profissional mesmo. É para quebrar a cabeça, é para se angustiar com o desconhecido, com o que pode vir. E se você estiver buscando a segurança jurídica como uma única resposta, essa a resposta, definitivamente você não terá.
eu acho que a postura do profissional que trabalha com planejamento tributário é de identificação dos riscos e uma tentativa de minimizá-los. Mas eu acho que se você identificar os riscos de uma determinada configuração dos seus negócios jurídicos, já é importantíssimo. Por quê? Porque ao identificá-los, você vai se programar para, eventualmente, a ocorrência ou a verificação concreta desses riscos. Porque se algum profissional disser que faça isso e você não será autuado, me diga quem porque vamos todos procurá-lo. É impossível. Nesse campo do direito tributário e especificamente do planejamento tributário, um é o olhar daquele que confecciona essa configuração dos atos de negócio jurídico, outro será o olhar do agente da administração tributária que vai analisar aquilo que você fez. E a possibilidade disso desaguar numa autuação é grande, isso pode acontecer. Agora, se você conhece o sistema tributário, se você tem um conhecimento bom a respeito do sistema tributário em que você está incerto, se você busca conhecer as manifestações da própria administração tributária sobre aquele tema. Então, se você eu estou fazendo um planejamento tributário que vai ter repercussão em termos de CMS. Você precisa de pesquisar, aqui no Estado de Minas Gerais, você precisa de pesquisar atos da Secretaria da Fazenda do Estado, respostas às consultas, decisões do Conselho de Contribuintes, para você saber se algo parecido já foi feito, para você ter uma ideia. Olha, se a administração tributária olhar para isso que eu estou fazendo, há um certo risco de ela me autuar. Eu vou ter que discutir aquilo administrativamente. Se é no âmbito federal, preciso conhecer os atos da administração tributária federal, também as decisões do Conselho de Contribuintes, do CARF, para eu exatamente identificar quais são os riscos e eu tenho que propor ou botar, deixar bem claro na mesa quais são esses riscos, para que o empresário não seja colhido de surpresa. E eu sempre digo lá para os nossos alunos, quando eu vou tratar desse assunto, a primeira coisa que eu digo é que não há, quem desconfia fica sábio, não há solução pronta e receita de bolo nesse tema, não há mesmo. Você precisa de quebrar a cabeça, precisa de muito estudo, precisa de muito exercício de suposições e futurologia para ver o que é que pode acontecer, para você identificar quais são esses riscos. E eu digo para os nossos alunos que esses trabalhos de planejamento tributário, eles devem ser necessariamente multitransdisciplinares. Porque, às vezes, é aquela história do cobertor curto, né? Você resolve um problema ali para o empresário na questão fiscal, mas você causa um outro problema trabalhista ou causa um outro problema de custo de logística, por exemplo. Então, essas decisões elas devem ser todas partilhadas e multidisciplinarmente, transdisciplinares, e por isso é que o profissional aqui do curso de Direito de Empresa ele tem que estar preparado para participar disso. Não necessariamente ele precisa de ser um conhecedor de direito tributário, ele vai ter a disciplina de planejamento tributário lá com a gente, mas ele tem que estar preparado para isso, para participar dessas decisões nessa visão multidisciplinar, e para dar exatamente a contribuição que o advogado de direito de empresa ele deve dar nesses momentos. Enfim, acho que é isso. Você me fez uma pergunta muito difícil, eu imagino que eu não tenha conseguido responder, mas... Não, mas foi ótimo, Adriano. E foi ótimo o nosso bate-papo, a gente conseguiu conversar sobre um tema muito atual e muito importante, e te agradeço pela sua disponibilidade, e espero que a gente possa marcar outros bate-papos, conversar um pouco mais, que nesse campo do planejamento tributário são vários temas que a gente pode escolher aí no futuro para poder conversar. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Joia, bacana, obrigado. Eu que agradeço, né? Mais uma vez agradeço aí pela oportunidade, parabenizo pela condução do curso, que é um curso excepcional, a gente vê aí com o cuidado com que você leva a coordenação.
e dizer mais uma vez que eu me sinto muito orgulhoso de participar aqui dessa contribuição e também de ser lá o professor de planejamento tributário. Obrigado, valeu. Eu que te agradeço, Adriano. Um abraço.